tema da nossa mensagem hoje é no deserto. 4 promessas para dias difíceis. No deserto, 4 promessas para dias difíceis. O texto que eu tenho é Gênesis 21. Nós vamos ler do 15 até o 21. Tá certo? Gênesis, capítulo 21, dos versos 15 em diante, vai estar passando aí na tela para você também poder acompanhar. O texto diz assim: tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto e, afastando-se, foi sentar-se de frente à distância de um tiro de arco. Algumas referências dão a ideia de aproximadamente 700 metros, tá bom? Um tiro de arco. Porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu o menino. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou, guarde essas expressões, Deus ouviu, o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí de onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu e habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Vamos orar? Pai, fala conosco. Diante da tua palavra nós estamos nessa hora e necessitamos que ela de fato seja aquela semente que cai numa terra fértil, produzindo bom fruto, no nome de Jesus. Amém e amém. Gente, quando em 2017 eu fui para Israel, a gente, óbvio, em todo lugar que a gente ia, tinha um guia dando dicas de viagem, né? Dicas de como se comportar na cidade que a gente ia, na região que a gente ia. E um dos dias foi um dia muito especial, porque nós fomos para o deserto da Judéia. Todo mundo que vai para Israel vai conhecer uma fortaleza de Qumran, onde você sobe de teleférico. Normalmente é no dia onde você vai para o Mar Morto. E sempre que você vai para Israel, você quer conhecer a região do Mar Morto. E esse dia é um dia muito, muito especial, porque é muito quente, óbvio, se você for no verão, então, meu Deus. E o guia dá diversas instruções, diversos cuidados para você. Uma das instruções é o seguinte: vá com roupas leves, né? Todo mundo que vai viajar quer tirar boas fotos, não é verdade, gente? A gente quer tirar boas fotos para guardar de lembrança, de recordação, e depois colocar no Facebook, no Instagram. Mas o guia fala: cara, vá com uma camiseta leve, vá com tênis confortável, não vá de sapatos, vai andar na areia, vai andar no deserto. É óbvio que para os turistas tem uma certa infraestrutura, mas continua sendo deserto, continua sendo muito sol, continua sendo um ambiente desconfortável para você ir com uma roupa bonita. E normalmente beleza e conforto em roupa não caminha junto
Você sabe do que eu estou falando. Foi até curioso, porque quando nós fomos para lá, quando eu fui para lá, eu estava com uma bermuda e falei para a Dani, me arruma aí umas camisetas brancas, confortáveis e tal. Então, eu tenho minhas fotos de Israel, eu estou sempre do mesmo jeito. Eu fiquei 10 dias lá, até teve uma pessoa que pegou no meu pé e falou, viu, você não trocou de roupa? Não, eu estava tipo Cebolinha, com o guarda-roupa igual, sempre com o mesmo tipo de roupa. Eu trocava de roupa, mas as roupas todas iguais, camiseta branca e uma única bermuda da C&A que eu tinha, gostei, aliás, tenho até hoje, e estou muito satisfeito com ela. Mas é interessante que o guia vai falando, ó, vá com roupa confortável, beba muita água, muita água. E é interessante que eles falam, beba água mesmo se você não tiver sede, beba água. Faz parte da viagem, essa instrução, quando você vai entrar para o deserto. Na vida cristã, você sabe, os desertos são inevitáveis. E aqui agora, você sabe que eu não estou falando de deserto físico, desse ambiente do Oriente, eu estou falando dos desertos da vida. Todos nós cristãos, todos nós homens, mulheres de Deus, enfrentamos deserto. O deserto na Bíblia sempre vai estar ligado à provação, a teste, a um momento hostil da nossa vida, a um momento onde nós somos levados ao extremo, somos testados, somos provados. O deserto tem essa figura bíblica para nós hoje. E todos os homens de Deus do passado, do presente e do futuro passaram, estão passando ou passarão por esses testes da vida. Eles fazem parte, foi assim com Moisés. Você vai ver que Moisés, antes de se tornar o grande libertador, passou 40 anos sendo testado, sendo provado no deserto. Foi assim também com Elias, foi assim com Davi, foi assim com Paulo, foi assim com o próprio Senhor Jesus, que antes de iniciar o seu ministério, você vai ver isso muito bem em Mateus, no finalzinho do capítulo 3, ele é batizado no Jordão e logo em seguida é levado pelo próprio Espírito ao deserto. Para quê? Para fazer um turismo como eu fui? Não. Para ser tentado pelo diabo. E Jesus passa 40 dias no deserto, esse número 40, Moisés passou 40 anos, tem uma representatividade, um significado muito importante de teste, de prova. Jesus passa 40 dias em jejum, em oração, sendo tentado pelo diabo. Esse trecho que a gente leu da palavra, ele relata parte da vida de Agar. Agar, para quem não tem muita familiaridade com a Bíblia, ela é empregada de Sara, mulher de Abraão. Abraão é casado com Sara, e Sara tem uma serva, uma empregada egípcia, chamada Agar. Essa é a segunda vez que Agar enfrenta o deserto. Na primeira vez que ela enfrenta o deserto, é quando Sara dá a sugestão para Abraão ter um filho com ela, que ela não consegue engravidar. Ela engravida de Abraão e começa a desprezar a sua senhora, né? Imagina você, ela é jovem, Sara já é uma senhora, já tem uma certa idade, não consegue engravidar do marido, e ela, quando engravida do seu patrão, começa a desprezar a sua senhora. Talvez Sara
pediu algo para ela, ela diz, eu não vou não, e tal, tipo, né, tirando uma com a cara de Sara. E Sara, imagina você, fica maluca, fica doida, e chega para Abraão e fala, eu não vou aguentar e tal, e manda ela embora. Enfim, ela vai embora grávida de Ismael, grávida desse menino aqui, que está já grande agora aqui no texto. E ela se encontra com um anjo, e o anjo fala para ela, volta lá e pede perdão e se humilha para sua senhora. Enfim, isso acontece, Ismael nasce, tempo passa, Isaac nasce. E na festa que Sara dá, quando Isaac é desmamado, uma grande festa acontece, os meninos brigam. Briga de irmão, briga de menino, briga de criança. E mais uma vez Sara chega para Abraão e fala, eu não vou aguentar desaforo dentro da minha casa. E mais uma vez Agar, agora não por responsabilidade, por culpa sua, mas por uma bobagem de criança. E você vai ver que por um trabalhar de Deus, ela é mandada para o deserto. Com odre de água, ela e seu filho Ismael, um menino, tem que enfrentar o deserto. E o texto que a gente leu ocorre exatamente quando a água acaba, quando esse odre, essa garrafinha d'água acaba. Agar precisa enfrentar o deserto. Sabe, muitos desertos da nossa vida, a gente se lança nele. A gente parece que vai para o deserto de propósito. Como Agar enfrentou aquele primeiro deserto, né? Quantas pessoas não enfrentam desertos econômicos, por exemplo, porque se lançaram num precipício, fizeram um mau negócio, não tiveram responsabilidade financeira. Quantas pessoas enfrentam dores hoje na sua saúde física? Sei lá, um exemplo, fuma 60 anos e agora está enfrentando um câncer no pulmão, problemas respiratórios. Você não pode dizer, poxa, Deus, o diabo. Não, você está passando um deserto que você provocou. Mas muitas vezes os desertos da vida não são provocados pela gente. A gente é impulsionados a eles. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos entender que o próprio Deus nos impulsiona, nos empurra para os desertos da vida, porque Ele tem um propósito, porque Ele tem um novo tempo, porque Ele tem uma etapa nova para nos colocar, um patamar novo para nos colocar. E eu queria nessa manhã deixar duas lições, duas coisas que você precisa saber em meio a esses desertos da vida. Eu quero ser com você hoje o que o nosso guia, o Tamir, foi lá em Israel, quando eu fui há 3 anos, foi para mim. Eu quero te dar algumas dicas para você que talvez esteja, ou quem sabe um dia enfrentará, um deserto. Seja ele um deserto econômico, entenda, está deserto, não estamos falando de um lugar geográfico, você pode estar enfrentando um deserto dentro de uma sala com ar-condicionado, frigobar e com gente servindo café 3 vezes ao dia. Você pode estar enfrentando um deserto familiar, um deserto na sua saúde emocional, na sua saúde física. Talvez eu esteja falando para pessoas que estão enfrentando um deserto na família, um filho, enfim, começou a se relacionar com pessoas duvidosas. Eu não sei. Mas o que a gente precisa saber
em meio aos desertos da vida. A primeira coisa é que no deserto, Deus te ouvirá. Eu quero que você guarde essa verdade no seu coração. No deserto, Deus te ouvirá. No deserto, Deus ouve a sua voz. No deserto, Deus te escuta. No deserto, Deus ouve o seu choro. Olha o que Gênesis 21, verso 17, nos diz. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Nós temos essa garantia na palavra, que quando enfrentarmos os desertos da vida, as provações da vida, as privações da vida, os testes na vida, o Senhor nos ouvirá. Ô, gente, nesses anos todos de ministérios, tem uma coisa que eu aprendi, é que as pessoas precisam falar. É que as pessoas querem falar. E aquelas que não querem, muitas vezes necessitam, precisam falar. Existe algo terapêutico no falar. Eu já vi e vejo pessoas que estão doentes, enfermas, porque não falam, porque não botam para fora o que está dentro. A pessoa começa a escamar a pele, a ter problemas estomacais. A pessoa desenvolve doença autoimune, bota numa maca, faz exame X, faz exame Y, revira a pessoa de ponta cabeça, não dá absolutamente nada. Se falasse, resolvia, mas guarda ansiedade, guarda medo, guarda trauma, guarda angústia, guarda rancor, guarda ressentimento. Falar faz bem. Mas você sabe que muitas vezes a gente não tem para quem falar. A gente quer falar, a gente precisa falar, mas não tem quem nos ouve. Não tem algum ouvido para ouvir. Mas a gente está diante de um texto bíblico que diz o seguinte: o nosso Deus nos ouve. O nosso Deus ouve o nosso choro. O nosso Deus ouve as nossas dificuldades. Aliás, a Bíblia é um livro que nos convida a falar com uma garantia: o Senhor nos ouvirá. Eu tenho essa boa notícia para você hoje pela manhã, nesse momento que você ouve a minha voz, você pode falar que o teu Deus está pronto a ouvir o teu clamor. Quando Jonas enfrentou o seu deserto, você se lembra do deserto de Jonas, não? O deserto de Agar foi um deserto físico mesmo, ela estava fisicamente num deserto. O deserto de Jonas foi dentro da barriga de um grande peixe. E você sabe que dentro da barriga de um grande peixe, talvez não saiba, eu também não sei isso de experimentar, mas não é um lugar confortável, não é um lugar gostoso de estar. Mas dentro da barriga do grande peixe, Jonas faz uma oração. E olha o que o texto bíblico nos diz, Jonas 2:2. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a voz. E tu me ouviste
a voz. Jonas estava no maior buraco que um homem pode estar, nas profundezas do mar. Mas quando ele clamou, quando ele gritou, o Senhor ouviu a sua voz. E o final dessa história, você sabe, Deus dá uma ordem, o peixe o joga para a beira da praia e ele cumpre a sua missão. E eu não sei em que buraco você se encontra hoje nessa hora. Eu não sei se você está num buraco econômico, num buraco de uma depressão profunda. Eu não sei se você está num buraco familiar, mas uma coisa eu tenho convicção: os ouvidos do Senhor estão atentos à sua oração. Se você gritar, se você clamar, Deus te ouvirá. Você se lembra daquele texto que Bartimeu clama, 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 clama. As pessoas à sua volta dizem: fica quieto, ele não pode te ouvir. Mas o Senhor Jesus ouviu o seu clamor. O livro do Salmo, no verso 6 do capítulo 150, o salmista está falando sobre os deuses dessa terra, os ídolos desse mundo, que são ídolos de gesso, de barro, de pau, de ouro, de metal, são seres inanimados. E a descrição do salmista é a seguinte: esses deuses dessa terra têm ouvidos e não ouvem. Têm ouvidos e não ouvem. Uma das maiores queixas dos casais é que muitas vezes eles dizem o seguinte: eu falo e ele não me ouve. Eu falo e ela não me escuta. Hoje em dia, com telefone celular, então, é uma maravilha. Uma dica para as mulheres: homem não é capaz de ouvir enquanto está fazendo outra coisa. Eu não estou defendendo a minha classe. Mas se um homem estiver assistindo um jogo de futebol ou qualquer outra coisa, ele desliga. É como se ele entrasse em Nárnia. É uma outra dimensão. É uma outra dimensão. Pois é, o salmista diz o seguinte: que os deuses dessa terra têm ouvido. A questão deles não é falta de ouvido, eles têm ouvido. Você olha lá. Mas tem um problema: eles não ouvem. O Deus que nós servimos é o Deus que ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração. Nos desertos da nossa vida, nós temos uma garantia: nós temos a quem recorrer. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, verso 15, é a inauguração do templo. O templo que Salomão construiu para a glória de Deus. A palavra de Deus diz o seguinte: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. A oração que se fizer neste lugar. Deixa eu dizer algo para você. Muitas vezes a gente ora e a gente diz, eu já ouvi muita gente dizer, e eu já falei imaturamente isso: poxa, Deus não está me ouvindo. Não. Você acha que não está sendo ouvido, mas Deus te garante, sempre que você clamar, sempre que você orar, o teu Pai que te vê em secreto vai te ouvir. Deus não está indiferente ao seu clamor. Deus não está indiferente à sua súplica. Pode clamar,
entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu Deus. Pastor, eu não sei como orar. Deus não precisa de palavras bem elaboradas, Deus precisa de um coração verdadeiro. Ismael não formulou bem as palavras. O que Deus ouviu foi um choro de um menino. Foi um grito de uma criança desesperada. O que Deus precisa é de um coração verdadeiro na sua presença, nos desertos da vida. Guarde isso, o Senhor te ouvirá. E a segunda verdade que eu quero deixar para nós hoje, nessa hora, é a seguinte: no deserto, Deus falará com você. No deserto, Deus te ouvirá, mas Deus também falará com você. Você sabe, eu sou apaixonado por tudo que envolve a mente humana. Eu não estudei para isso, eu leio alguns livros, sou fuçado no assunto, eu amo o estudo da mente, a psicanálise, psicologia. Sempre que eu tenho a oportunidade, eu gosto de conversar com pessoas da área. Afinal de contas, eu creio que o Evangelho, ele atinge o homem como todo, não só o espírito, mas também a alma, as emoções, a mente da gente e o nosso corpo. O Evangelho é para o homem por completo. E uma das coisas, uma das marcas maiores de um psicólogo ou de um psicanalista é ouvir. É ouvir. O psicanalista está ali, ou o psicólogo está ali para ouvir. Mas proibir de falar, pelo menos se ele tiver juízo e se ele seguir as recomendações daquilo que ele está ali para fazer. Você não vai ver um psicólogo dizer o seguinte: não, eu no seu lugar eu já largava do seu marido, ou eu falaria isso. Não, o psicólogo vai te fazer perguntas para que as respostas que você precisa, você mesmo encontre um caminho. Mas vamos ser honestos, e isso tem o seu lugar, o seu espaço de cura. Eu, como pastor, muitas vezes já atendi pessoas que eu entendi o seguinte: essa pessoa precisa falar. E essa pessoa precisa organizar a cabeça dela, e eu encaminhei para psicólogos, assim como já encaminhei pessoas para um médico, enfim, tem seu lugar. Mas muitas vezes, gente, nós precisamos saber o que precisa ser feito. A gente precisa falar, mas muitas vezes a gente precisa ouvir. E Deus fala com a gente. Isso é bom. Isso é bom saber que nessa relação com Deus é uma via de mão dupla. Eu falo, Deus me ouve. Mas Deus também fala. E eu preciso estar disposto a ouvi-lo. Eu preciso estar pronto para ouvi-lo. Olha o que o verso 17, parte B, diz, Gênesis 21. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar. Ele disse, você vai ver anjo aí com letra maiúscula, porque se trata de uma teofania, tá bom? Não é Gabriel, não é Miguel, não é nenhum anjão aí poderoso, é a manifestação do próprio Deus. Que tens, Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí donde está. Deus ouve, mas Deus fala. Deus ouve, Deus escuta, mas Deus também fala.
Deus direciona, a sua palavra é espírito e vida. No deserto que você está enfrentando, creia, não vai te faltar direção. Não vai faltar para você palavra de Deus. Você não vai ficar perdido, não vai ficar desorientado. Eu fiz com um grande amigo, boa parte, eu precisei interromper o curso, né, por conta do meu tratamento e tal, mas eu fiz um curso com meu amigo pastor Nilson de psicologia pastoral, e muitas vezes eu participava do curso, e enfim, conversava, e eu falava, existe uma área no ministério pastoral que é a de ouvir o clamor da pessoa, a dificuldade da pessoa. Mas eu muitas vezes, no meio de um atendimento ou de um acompanhamento, eu deixava claro para a pessoa o seguinte: eu não sou psicólogo. Agora eu vou falar. Até uma certa vez eu conversei com uma pessoa, nem era aqui da igreja, mas me procurou, eu atendi dentro do possível, e no meio da relação, eu disse para a pessoa o seguinte: meu amigão, você está precisando de um psicólogo, porque você não quer ouvir, você só quer falar. Então foi o seguinte: procura um psicólogo e fala, porque existe um momento na nossa relação com Deus, eu estou dizendo quando a gente busca a Deus, gente, para buscar uma saída, para buscar uma solução, nós precisamos falar, mas precisamos estar prontos também a ouvir, porque existe um momento nessa relação que é Deus quem vai falar, que é Deus quem vai orientar, que é Deus quem vai dar a direção. E isso é extraordinário. Você vai ver na vida de Isaac, quando ele enfrenta também um deserto na sua vida, um momento de prova na sua vida, e eu falo de Gênesis capítulo 26, olha o que o texto diz: sobrevindo fome à terra. Era um tempo de prova, de teste. Além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e o quê? Disse, Deus não é alguém só que ouve o nosso clamor, Deus é alguém também que fala, que orienta, que mostra o caminho. E Deus disse para Isaac: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. O nosso Deus nos ouve, mas o nosso Deus também fala. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você fala com Deus, não é? Maravilha. A pergunta que eu faço é: você escuta a Deus? Você está pronto a ouvir o que Ele diz? Aí você diz: pastor, mas Deus não fala comigo. Aliás, se você depois quiser, dá uma olhada na palavra que eu preguei semana passada, discernindo a voz de Deus. Discernindo a voz de Deus. Preguei 2 mensagens, de manhã e à noite, a mesma mensagem, mas com tópicos diferentes. Como é que Deus fala conosco? Como é que Deus fala conosco? Porque às vezes a gente, não é que não estamos ouvindo a Deus, é que nós não estamos ouvindo o que nós queremos ouvir. É muito comum isso, né? A pessoa, quando ela quer um conselho, ela já vai procurar conselho com alguém que pensa como ela. Então, ela não quer um conselho, ela só quer uma assinatura, né, de alguém que vai dizer: não, faça o que você quer fazer. Deus ouve, mas Deus também
fala. A prova disso é que Judas Iscariotes andou lado a lado com Jesus, mas não aprendeu nada. Teve o melhor professor. Você já imaginou as palavras que Judas ouviu, as mensagens, as pregações, aquilo que ele presenciou? Mas a questão foi que ele não escutou, ele não ouviu. O desafio para nós hoje, nesse deserto que talvez estejamos vivendo, em primeiro lugar, é melhorar nossa vida de oração, porque no meio dos desertos, Deus ouve, Deus escuta o nosso clamor. E o segundo desafio é estarmos atentos à voz do Senhor. Quando a gente alia, quando a gente consegue juntar essas duas coisas, oração e palavra, oração, eu falo e Deus ouve, palavra, Deus fala e eu ouço, nós não ficaremos perdidos nos desertos da vida. Tá certo? Hoje à noite eu quero convidar você para estar conosco às 19 horas, porque a gente vai olhar mais duas garantias que a gente tem nesse deserto, que a gente possa estar vivendo na vida. Mas eu quero orar por você agora, o pessoal vai chegar já, e eu gostaria de pedir ao Senhor que mais do que Ele fale conosco, porque eu sei que Ele já está falando, Ele está falando, tua palavra já foi liberada, Deus fala conosco através de seu Filho Jesus, através do Espírito Santo, da paz interior. Mas a minha oração hoje é que nós estejamos prontos para ouvir, atentos à sua voz. Se você puder, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Pai, eu quero apresentar agora a vida desse homem e mulher que junto comigo ora nesse momento. Alguns vivendo grandes desertos, alguns enfrentando grandes desafios. Aqueles, Pai, que estão passando por privações, por testes. Alguns, Senhor, que se encontram nessa hora em desespero. Eu peço, meu Deus, que haja paz em meio aos desertos da vida, porque não estão sozinhos. Talvez eu oro agora com pessoas que foram injustiçadas, como Agar foi, mas que serão recompensadas, como ela foi também. Pai, que seja assim, no nome de Jesus, que esse deserto seja o começo de um tempo novo. O teu povo, antes de entrar na terra prometida, precisou passar pelo deserto. Eu quero profetizar e declarar que depois desse deserto tem uma terra que emana leite e mel, tem um lugar de bênção, de vitória, de conquista, onde você vai semear e vai colher no nome bendito de Jesus. Aleluia.